E nós paramos aqui, a descrição dos 4 seres viventes. E o que nós temos basicamente nessa relação, irmãos? Nós temos aqui os 24 anciãos ao redor do trono. Eu já me falei para os irmãos que esses 24 anciãos são a representação da igreja do Senhor, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos, 24, ou seja, representando toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento até o dia de hoje. Nós temos os anjos ao redor desse trono, você percebe, estão aí também. Então é um bom desenho. E nós temos aqui um desenho literal da visão que nós lemos há pouco em Apocalipse 4, 6, 8, que seriam 4 seres viventes que estão aí diante do trono, um com cara de leão, com cara de novilho, um com cara de homem, com cara de águia, né? E a grande pergunta que nós temos que nos fazer aqui, qual é o sentido dessa visão? Quem são os 4 seres viventes? Na verdade, amado irmão, a gente está trabalhando o tema de querubins. Então, talvez você pense assim, esses 4 seres viventes são querubins. Mas essa situação não é tão simples de definir dessa maneira. Se você tiver alguma pergunta à medida que eu vou falando, você pode fazer, como nós já mencionamos anteriormente, né? E assim nós vamos avançando. Então você tem essa descrição. Quem são os 4 seres viventes? E aqui, meu amado, a gente tem um primeiro entendimento que precisa vir à nossa compreensão. Essa expressão bíblica, né, dos 4 seres viventes, ela não é nova ou exclusiva de João. Nós estamos aqui lendo o quê? Apocalipse, né? Tá aqui o texto aqui, ó, Apocalipse. Mas o Apocalipse, ele foi escrito mais ou menos 2000 anos, mas vamos dizer assim, 1900 anos atrás. Né? Ele foi escrito provavelmente no ano 96 depois de Cristo. E naquele tempo, quando João tem a visão do Apocalipse, ele tem essa visão do trono de Deus e ele vê esses 4 seres viventes. E essa visão que João teve, o discípulo amado, não foi a primeira relacionada aos 4 seres viventes, né? Na verdade, um outro servo de Deus teve a mesma visão. E quem foi esse servo de Deus? Foi o profeta Ezequiel. É o profeta Ezequiel. E Ezequiel, ele tem essa visão logo no primeiro capítulo do livro. Nós vamos ler daqui a pouco lá, para a gente poder entender essa relação. Mas logo no primeiro livro, Ezequiel, ele tem essa visão. Só que não, ele trabalha que ele fala dos 4 seres viventes, mas ele também não determina quem são esses 4 seres viventes, assim como João. Então, para que a gente possa entender quem são os 4 seres viventes, nós temos que avançar até o capítulo 10 de Ezequiel. Então, esse é o caminho que nós vamos fazer, irmão. É o caminho que você precisa fazer para você entender quem são os 4 seres viventes. Lembre que quando eu iniciei o nosso estudo aqui, eu procurei dizer para os irmãos que nós teríamos um momento onde estudaríamos os anjos dentro do Apocalipse, porque dentro do Apocalipse as figuras de linguagem, os simbolismos e até mesmo os aspectos literais precisam ser percebidos de uma maneira diferente de outro texto da Escritura, né? Mas aqui nós temos uma facilidade. Qual é a facilidade? De comparar um texto apocalíptico, que é o texto de João, com o texto profético apocalíptico, que é o texto de Ezequiel. Então, se nós juntarmos Ezequiel e o Apocalipse, nós vamos ter grande chance de interpretar corretamente o sentido de quem são os 4 seres viventes, até mesmo sem entender os pormenores da visão de ambos, principalmente de Ezequiel, irmãos, que no meu critério é um dos textos mais difíceis da Bíblia, é o livro de Ezequiel. Então nós precisamos fazer uma comparação. Você pode levantar a mão aí, irmão? Eu vi que alguém levantou a mão.
Mas como aqui não está aparecendo para mim a lista, pode falar, Ricarda? Ah, não, tem um telefone aí que está recebendo mensagens e está dando um tinido aqui. Ah, sim. São as pessoas me procurando ali. É o Diz, seu, né? abaixa, Nossa, eu tô velho, o ouvido está muito sensível. Rapaz. tem misericórdia dos idosos. Mas vamos lá então. Então, nós temos que fazer uma comparação inicial. Entenda o seguinte: João descreveu 4 seres viventes e Ezequiel descreveu 4 seres viventes. Nós vamos pegar a descrição de João e a descrição de Ezequiel e vamos uni-las para que nós possamos fazer essa comparação. Então, o que nós temos quando nós fazemos essa comparação? Acompanhe essa tabela aí comigo. Essa tabela vai demonstrar basicamente a visão e a referência bíblica para que você possa perceber. Em Ezequiel, são quantos seres viventes? São 4. E em Apocalipse? São 4. Em Ezequiel, eles têm 4 rostos cada. Em Apocalipse, eles têm um rosto cada. Em Ezequiel, eles têm 4 asas cada. Em Apocalipse, eles têm 6 asas cada. Em Ezequiel, as feições desses 4 seres viventes, seguindo uma ordem, são de homem ou querubim, se você ler o capítulo 10. Então, no capítulo 1, primeiro vem homem, mas no capítulo 10, primeiro vem querubim. No capítulo 1, segundo vem leão, e no capítulo 10, segundo vem homem. E depois boi e águia. Você percebe que ambos, tanto o texto de Ezequiel como o Apocalipse, esses seres estão cheios de olhos. E quando vai se dar nome para eles, em Ezequiel o nome que se dá é querubim. E no Apocalipse o nome que se dá são seres viventes. Então, meu amado, você percebe o seguinte. Olha só como é que a Bíblia, ela realmente é a palavra de Deus, né? Você tem um texto que foi escrito há basicamente 1900 anos atrás, que é o texto de João. E você tem um texto que foi escrito há 2600 anos atrás, que é o texto de Ezequiel. Você tem entre Ezequiel e João um abismo temporal de mais ou menos 700, 600 anos. Olha para você ver. E nesse abismo temporal de 600 e 700 anos, para você ter uma ideia, o Brasil, que é o nosso país, ele foi descoberto há pouco mais de 500 anos. Ou seja, toda a história do nosso país, ela tem um tempo menor do que esse tempo entre esses 2 profetas de Deus. Mas, incrivelmente, a visão dos 2 são muito próximas. São muito iguais. Elas não são exatamente as mesmas, dados os contextos em que elas aparecem e até mesmo o momento em que elas aparecem, né? Mas você percebe que os 2 estão falando basicamente da mesma coisa. O que Ezequiel fala e o que João fala é a mesma coisa, ou seja, são os mesmos seres. Não é a mesma visão, porque quando Ezequiel teve a sua visão desses seres, ele teve para um propósito histórico específico. Quando João tem a visão desses seres, ele tem essa visão para um propósito histórico específico. Mas ambos estão vendo, basicamente, a mesma coisa em tempos diferentes, na presença do Senhor. Então, meu amado, essa comparação ela é importante para que você comece a entender quem são os 4 seres viventes. E aí eu não sei se você está pensando nisso, mas basicamente todo mundo pensa nisso, né? Por que esses seres viventes têm essas feições, essas caras de leão, de novilho, de homem, de águia? É uma visão estranha para nós. E muitas pessoas, ao interpretarem o Apocalipse de maneira literal, vão achar que esses seres são justamente o que está se descrevendo acerca deles. E, meu amado, aí que nós precisamos ter o cuidado de entender que o livro que nós estamos lendo não é um evangelho. O livro que nós estamos lendo não é Atos dos Apóstolos.
o livro que nós estamos lendo não é o segundo livro de Reis. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque Deus inspirou toda a Escritura. Mas o Deus que inspirou toda a Escritura, ele usou homens com uma língua específica, em sentido técnico, até mesmo com uma gramática específica, para revelar sua vontade. Então, quando um profeta fala, você precisa ler esse texto profético como uma profecia. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, você precisa ler essa carta como epístola, como ela é. E quando você tem um texto apocalíptico, você precisa ler o texto apocalíptico dentro desse aspecto do Apocalipse também. Então, um dos aspectos e um dos fundamentos da linguagem apocalíptica, ou do Apocalipse em si, são essas figuras muito presentes que vão representar outros princípios que, para nós, são difíceis de ser percebidos, porque nós somos ocidentais, mas que para o judeu era muito comum de ser reconhecida. Nós citamos aqui, por exemplo, já a figura dos 4 cantos da terra, né? Quando a palavra do Senhor diz em Apocalipse que o vento soprava para os 4 cantos da terra, quer dizer então que era só norte, leste e sul? Quer dizer que o vento não soprava para o nordeste? Quer dizer que o vento não soprava para o sudoeste? Né? Não. A figura do número 4 ali, dentro desse aspecto dos pontos cardeais, vai designar o quê? Que o vento soprava sobre todo o mundo. Esse é o sentido da visão apocalíptica e do número 4. Né? Esses 4 seres viventes, como você pode perceber, são 4 também. E nesse sentido, ela pode ser tanto uma representação de 4 seres angelicais, como pode ser também uma representação de uma classe angelical que está diante do ser de Deus, que está diante do trono de Deus. Porque essa interpretação também é possível por se tratar de um Apocalipse e por se tratar do número 4. Né? Quando nós lemos a figura de Ezequiel, que é uma figura extremamente estranha, porque fala de rodas, e nas rodas tem olhos por dentro e por fora, tem pessoas que vão começar a realmente desenhar isso e tal, como eu mostrei a figura anterior, mas a ideia dos muitos olhos não é a ideia de um ser bestial que tem um monte de olho, não. A ideia é a ideia dos olhos de Deus que estão em todo lugar e veem todas as coisas. Quantos mais olhos existem, irmão, mais significa esse olhar de Deus sobre a sua criação, esse olhar de Deus sobre a sua igreja, e isso acontece através dos anjos. Nós sabemos que os anjos não são onipresentes, nós sabemos que os anjos não são oniscientes, nós sabemos que os anjos não são onipotentes, mas o Deus que os comissiona é. Então, quando os anjos são enviados e esses olhos estão sobre eles, significa que através deles Deus vê todas as coisas. Então a gente chega aqui. Então, pastor, o que é esse leão? O que é esse novilho? O que é esse homem? O que é essa águia? Aí eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. E preste bastante atenção nisso. Existem textos nas Escrituras muito simples de entender, não é verdade? Como, por exemplo, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso é fácil de compreender, não é verdade? Talvez um outro texto muito fácil de compreender é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente se alimenta muito facilmente disso. Mas existem textos muito complexos na Bíblia. E quando eu falo complexos, talvez você diga para mim: pastor, isso não é complexo para mim. Tudo bem, meu irmão, mas se eu for olhar 2000 anos de história de igreja e eu começar a perceber que um texto bíblico foi interpretado de uma maneira muito maior, diferenciada uma da outra do que demais textos bíblicos, eu preciso reconhecer que essa interpretação não é tão fácil assim. Não é fácil.
Porque você tem uma distinção gigante entre os pensadores. Então seria mais ou menos o seguinte. Pensa, por exemplo, nos pastores da igreja. Você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então vem o pastor Ângelo e dá uma interpretação. Vem o pastor Pedro dar uma outra interpretação. E vem o pastor Jeff dar uma outra interpretação. Você pode até achar fácil, mas espera aí, eles estão divergindo. Mas eles têm uma profundidade histórica, eles têm uma profundidade exegética, eles têm uma profundidade na escritura e eles estão diferentes. Porque o texto não é simples, porque o texto é difícil. E essa interpretação de Ezequiel e dos 4 seres viventes, meu irmão, é uma das interpretações mais cheias de teorias na história da igreja. Só que eu não vou passar tudo para vocês aqui. Eu vou passar as 4 principais. Porque se eu passar todas aqui, a gente vai ficar aqui até o final do ano e a gente não vai entender, né? Então eu quero trazer 4 visões principais ou visões mais aceitáveis do que são esses 4 seres viventes. Porque tem algumas, irmãos, que misericórdia, viu? Nem forçando o texto bíblico, tomando com um café amargo, dá para descer, viu? Então, quais são essas interpretações? A primeira é essa. Vou passar aqui a tabela. Muito bem. Quem são os 4 seres viventes? Preste atenção. Houve na história da igreja, e até hoje existem, cristãos que entendem que os 4 seres viventes são uma representação dos evangelhos. E nós temos quantos evangelhos? São 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que eles acham que os seres viventes são os 4 evangelhos? Por causa da ênfase que cada evangelista deu à pessoa de Jesus. É uma visão assim mais espiritualista, né, dos 4 seres viventes. Então, quem acredita nesse aspecto, e tem muitos bons pastores que acreditam nisso, viu, irmãos? Muitos bons pastores que acreditam nisso, mas quem acredita nisso vai dizer que Mateus dá uma proeminência na humanidade de Jesus. Seria o homem. Vai dizer que Marcos dá uma ênfase no leão de Judá, aquele que vem da profecia, né? A raiz da tribo de Davi. Daí o leão. Aqueles que acreditam nisso vão dizer, não, é Lucas, esse terceiro, o novilho, por quê? Porque Lucas ele vai trabalhar a ideia da humilhação de Cristo, da humildade de Jesus, assim como o novilho é. E finalmente João, que tem uma visão totalmente diferente dos 3, porque os 3 primeiros são os evangelhos sinóticos ou parecidos. João, que tem uma visão diferente, talvez uma visão mais alta, ele é considerado a águia, porque ele foca na visão de Jesus. Essa visão, meu irmão, é uma visão poética, ela é bonita, mas eu não sei se ela é a verdade, né? O que você acha? Você acha que essa interpretação ela poderia ser aplicada? Algumas críticas que são levantadas nessa interpretação, obviamente, e eu acho que a principal delas é o seguinte: você pode muito bem ler o Evangelho de Marcos e achar nele uma ênfase na humanidade de Jesus. Você pode achar em Marcos uma ênfase na humildade de Jesus. E assim também pode acontecer nos outros evangelhos. O problema dessa interpretação é o intérprete. O problema é o intérprete, porque dependendo de quem lê, ele pode ter uma visão diferente acerca dos temas. Então a ordem homem, leão, novilho e águia, ela pode ser totalmente diferente. Mas há muitos estudiosos que interpretam os 4 seres viventes como os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você acredita assim, você me diz no final, viu? Deixa eu apresentar os demais primeiro. Vamos lá para o segundo. Quem são os 4 seres viventes? Ah, já sei, Jesus. Algumas pessoas vão dizer que é Jesus. E por que vão dizer que os 4 seres viventes é Jesus? Lembra que eu disse para vocês que o número 4 ele pode ser tanto uma descrição de 4 seres viventes,
como pode representar uma totalidade. Se a pessoa acredita nessa totalidade em termos de classe angelical, ele vai dizer que é uma totalidade dos anjos. Mas se ele acredita numa totalidade aplicando a Deus, então ele vai dizer, olha, é a totalidade da pessoa de Jesus. E aí vamos entender como. Olha, esses 4 seres viventes, eles têm a cara de homem, por quê? Porque Jesus se fez homem. Ou seja, representa a humanidade de Cristo. Ora, ele tem cara de leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, significa a realeza de Cristo. Ora, ele é novilho, por quê? Porque ele foi abatido, ele foi sacrificado, ele foi colocado na cruz em nosso lugar. E a águia vai dar a ideia da divindade, que está mais alto que os demais, né? Então algumas pessoas vão dizer isso, irmão. Ao longo da história e até os dias de hoje, vão dizer que os 4 seres viventes, na verdade, são uma descrição simbólica da pessoa de Jesus. E é claro, também é possível aqui a gente ter algumas dificuldades. E quais são as dificuldades? Não no sentido da interpretação que foi dada, mas como é que pode os 4 seres viventes ser Jesus se Jesus está sentado no trono? Você lembra da visão? Né? Aqui tem o desenho aqui, ó, só para ajudar vocês a lembrarem. Olha aqui para a imagem. O que nós temos nessa imagem aqui? Os 4 seres viventes estão aqui. Opa! E aqui no trono está sentado quem? Cristo. E o que Cristo tem na mão? O livro com 7 selos. O livro com 7 selos é o livro da história redentora de Deus, do plano de Deus, de todas as coisas. Só ele é digno de abrir o livro. Então é um pouco estranho imaginar que Cristo está sentado no trono e ele também é os 4 seres viventes que estão diante dele. Deu para entender a crítica? Mas tem pessoas que vão dizer que é Jesus. O que você acha? Você acha que é possível? Tem muitos que acreditam. Uma terceira interpretação. Essa é muito comum, viu, irmãos? Muito comum. Talvez seja a segunda mais utilizada, né? Seriam os 4 seres viventes uma representação da natureza? Afinal de contas, nós temos o quê? Temos o homem. Nós sabemos que Deus diz para o homem o quê? Multiplicai e sujeitai a terra. Ou seja, o homem ele está sobre toda a criação. Deus o colocou como administrador de toda a criação. Ele domina sobre toda a criação. Na verdade, essa é a ideia de semelhança, né? Assim como Deus controla todas as coisas, Deus deu ao homem esse domínio sobre toda a natureza, né? Esse domínio sobre a natureza é derivado desse controle absoluto de Deus sobre toda a criação. Nós temos o leão. O leão seria um representante dos animais do campo, os animais selvagens. Nós temos o novilho, que seria uma representação dos animais domesticados, né? E nós temos a águia, que seria uma representação das aves do céu. Ou seja, as pessoas dizem que os 4 seres viventes são uma representação de todos os aspectos da natureza. E isso quer dizer que o Deus que está sentado no trono, Jesus, é aquele que controla toda a natureza, né? É aquele que está sobre toda a natureza. E nesse sentido, irmãos, nós também temos algumas dificuldades. Qual que é a dificuldade principal que eu encontro nessa questão? Os 4 seres viventes, unindo-se Apocalipse a Ezequiel, eles estão servindo a Deus e servindo a igreja no sentido de levar uma mensagem. Há uma mensagem que está sendo levada. Há uma mensagem que está sendo levada para o profeta Ezequiel, no seu tempo, lá no ano 600 a.C. E há uma mensagem que está sendo dada a João, em Apocalipse 4. Você percebe que os 4 seres viventes, eles proclamam a mensagem e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Há um aspecto inteligível nesses seres viventes. E talvez a figura do homem
ela até se adeque. Mas como pode o leão, o novilho e a águia entrar nesse contexto? Você percebe? É bonito, né? Um outro princípio que precisa ser analisado é o princípio da visão. A natureza, irmão, onde está a natureza? A natureza está aqui, ao nosso redor, correto? Você vai na sua porta e você vê o esquilo, você vê o pássaro, você vê o cachorro, você vê o gato, né? Algumas pessoas podem até ver cavalos. Você vai ali no zoológico, vê alguns animais. Agora, meu irmão, a questão é, isso está na ordem criada. O que João e Ezequiel estão vendo é uma visão celestial. E nessa visão celestial, estaria diante de Deus toda a natureza? É uma pergunta que tem que ser respondida por aquelas pessoas que acreditam nessa visão. Então já falei 3. Agora a quarta. A quarta. Diga, Dalton. Abre. Só que agora que eu fiquei um pouco na dúvida com por que tem tanta diferença de interpretação nesses versículos. Por exemplo, eu estou com 2 Bíblias abertas aqui. Realmente, agora que eu percebi isso que o senhor falou. Uhum. Então, são interpretações completamente diferentes, de pessoas diferentes. Por que essa divergência? Por causa dos contextos onde elas aparecem. Eu vou dizer para você, por exemplo, que tem pessoas que acreditam que esses 4 seres viventes são 4 signos do zodíaco. Tem pessoas que acreditam que esses 4 seres viventes são os 4 patriarcas, não vou dizer patriarca, mas os 4 primeiros pais da igreja. Como pode ser também aqui de principais elementos da terra, água, vento, Sim, fogo. 4 elementos. Então, tudo depende, Dalton, do contexto histórico onde se está. Né? O grande tema é esse. Né? Se você, por exemplo, está num aspecto mais naturalista, você vai chegar para essa visão dos 4 elementos ou do aspecto da natureza. Se você está conectado mais ao aspecto histórico da igreja, como foi o caso da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica ela acredita na primeira interpretação que eu coloquei para os irmãos, que seriam os 4 evangelhos, e antes da Igreja Católica existir, que isso foi só lá no século V para frente, nós tivemos pessoas que acreditaram que esses 4 seres viventes, na verdade, eram os 4 primeiros pais da igreja, que foram, assim, fundamentais para fortificar o aspecto da fé cristã. Então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão dando assim, interpretações diferentes, mas para que a interpretação seja, pelo menos, saudável, ela precisa levar em conta a comparação entre Apocalipse e Ezequiel. Então, por que essas interpretações, Dalton, não foram boas? Porque elas não levam em conta essa verdade, esse princípio. E o princípio que nós temos é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Eu não interpreto a Bíblia a partir de mim mesmo. Porque se eu interpretar a Bíblia a partir de mim mesmo, eu vou criar teorias 1000. Né? Como você está observando e como você pode observar ao longo da história. Mas quando eu interpreto a Bíblia a partir da Bíblia, ou seja, eu preciso ficar preso à Escritura, então eu vou entender os textos a partir da Escritura. Então, para você entender quem são os 4 seres viventes, é obrigatório que você coloque de lado Ezequiel. Ezequiel tem que estar do lado. Porque ele falou primeiro. Se ele falou primeiro e João falou depois, então é preciso interpretar João à luz de Ezequiel. E não interpretar João à luz de Ângelo, à luz de Agostinho, à luz de Calvino, à luz de Lutero, né? À luz de Estevão. Não. A gente interpreta à luz da Bíblia, né? Então você perguntou por que tem tantas? Porque infelizmente muitas vezes não se interpreta a partir da Bíblia, mas se interpreta a partir de uma visão pessoal. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigado. Tranquilo. Então vamos lá agora para a quarta. Seriam os 4 seres viventes querubins? Essa é a grande questão, né? E aí, se são,
Por que homem, leão, novilho e águia? Sim, essas 4 expressões têm um sentido, têm um significado. Biblicamente, nós podemos entender que homem pode se referir à força, leão pode se referir a serviço, novilho pode se referir à inteligência, águia pode referir-se à agilidade. Nós podemos usar essas terminologias, mas não precisamos delas. Não precisamos. Por que não precisamos? Porque os 4 seres viventes não são mencionados apenas em Apocalipse, eles são mencionados em Ezequiel. E quando são mencionados em Ezequiel, o que nós temos? Nós temos que ir lá e ler. Nós temos que ler. E quando lemos Ezequiel, nós percebemos que eles são os mesmos. Lembra da tabela comparativa? Olha aqui. Você não tem 100% de igualdade aqui, irmão, porque, como eu disse, a visão ela é dada em contextos históricos diferentes, por pessoas diferentes e até mesmo em línguas diferentes. Um é hebraico e outro é grego. Mas, nesses contextos distintos, a visão ela é muito idêntica. Idêntica. 4 seres, os rostos, as asas. Na estrutura da visão, é a mesma coisa. Então você lê Apocalipse, você diz, sim, quem são, onde se fala primeiro os seres viventes? Em Ezequiel. Então você vai ler Ezequiel. Você lê o capítulo 1. E quando você lê o capítulo 1, você diz, não, realmente, Apocalipse e Ezequiel estão tratando da mesma coisa. Mas Ezequiel ainda não fala quem são esses seres viventes. Até o capítulo 10. Então eu vou convidar você a abrir Ezequiel capítulo 10 comigo. Quem achar para mim, Ezequiel 10? Pastor, Sim. voltando no slide anterior aí, dá uma olhada e vê se essa ordem tá correta. Nós temos algumas perguntas, dá só uma olhada e... Aqui? Isso aí. Aham. Então, o novilho é símbolo de inteligência, a águia é agilidade, o leão serviço e o homem força? Isso. Mas não seria Não. homem. Sim, verdade, mudou aqui. Não sei porquê, viu? É. A mudança aqui, verdade, né? Vocês estão atentos, hein, irmão? Sim. Claro. Símbolo de inteligência vem para o homem aqui, o símbolo de força vem para o leão, o símbolo de serviço vem para o novilho. Correto. Foi, eu acho que na hora do Ctrl+C, Ctrl+V aqui que ficou errado. Mas, basicamente, são os 4 elementos, são 4 ideias, 4 conceitos nos 4 rostos. É isso que a gente precisa compreender. Tá, Quem pessoal achou Ezequiel? Acharam Ezequiel 10, versículo 14. Alguém lê para mim? Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e o do quarto rosto de águia. Então você percebe assim que, primeiramente, Ezequiel ele menciona o rosto como homem e depois ele menciona o rosto como querubim. Só inverte a ordem, né? Mas quando você chega no versículo 15, o que diz? Os querubins se elevaram. Ué, mas quem são os querubins? Ele está interpretando que os 4 seres viventes são esses querubins. Leia agora o versículo 20. Outra pessoa. São esses Estes seres viventes Pode ir. Pode ir. são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. Fiquei sabendo que eram querubins. Olha aí. Não conheci que... O que está dizendo aqui, irmão? Deixa eu fazer a ponte para você entender. Ó. Viaja comigo aqui. Você está comigo em João, no Apocalipse. Ele falou 4 seres viventes. Se eu tivesse na visão, você perguntaria, João, quem são esses 4 seres viventes? Aí João falaria, olha, esses 4 seres viventes são os mesmos que Ezequiel viu em Ezequiel capítulo 1. Aí você vai lá em Ezequiel capítulo 1, você faz a leitura e você percebe, não, realmente,
São praticamente idênticos. Mas aqui, esse capítulo 1, Ezequiel não diz quem são. Aí Ezequiel, você pergunta para Ezequiel e fala, Ezequiel, quem são esses 4 seres viventes? Ele diz, vai no capítulo 10. Aí você vai no capítulo 10 de Ezequiel e o que ele diz? Ele diz que são querubins. Ele não apenas diz que são querubins, os do capítulo 10, mas ele fala que os do capítulo 1 também são, porque o versículo 20 diz, são estes os seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Esse versículo 20, irmão, está lembrando do capítulo 1. Então, olha só, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora faz o caminho de volta. Você está aqui no capítulo 10. Ezequiel está falando para você, olha, o que eu estou vendo agora são querubins. Esses seres que eu vi são os mesmos seres que eu vi lá no capítulo 1. Então você volta no capítulo 1 e diz, esses seres são querubins. Então você lê como querubins. E quando você chega em Apocalipse e os vê novamente, você com esse pano de fundo vai dizer, são querubins. Deu para entender, irmão? Eu entendi. Deu para compreender o caminho? Ô Eudes, você pediu permissão para anotar? Você quer anotar alguma coisa, meu irmão? Não, foi engano aqui, que eu tô mexendo em muita coisa aqui, desculpa. Aqui você tem a opção, se você quiser marcar alguma coisa na minha tela aqui, eu te dou permissão para você Tá bom. marcar, né? Tá, mas foi por engano. Não, tranquilo. Deu para entender Obrigado. esse caminho, irmãos? Esse é o caminho da Bíblia interpretando a própria Bíblia. Mas, como eu levantei problemas nos demais, eu vou levantar problema nesse também, né? Espera aí. Eu anotei o negócio aqui. Muito bem. Querubins, eu vou também levantar problema nessa questão. Por quê? Porque o número de asas não bate, né? Não sei se você reparou, né? O número de asas não bate, o número de rosto não bate. Então, geralmente, quem critica uma afirmação de que são querubins, e olha, irmão, eu preciso dizer para você o seguinte, a gente não pode, é muito difícil refutar que são querubins, uma vez que o próprio profeta diz que são querubins, sabe? É igual quando Cristo vai interpretar a parábola do joio, sabe? E ele diz que o joio são aqueles que não foram salvos. E, tipo, você não pode criar uma interpretação diferente disso, porque foi o próprio Cristo que disse, foi o próprio Cristo que interpretou dessa maneira. E aqui o próprio profeta Ezequiel está interpretando esses 4 seres viventes como querubins. Mas isso não quer dizer que nós precisamos fechar assim, essa história 100%, porque a grande pergunta que a gente precisa fazer é, mas por que a visão de Ezequiel e a visão de João são um pouco diferentes? Talvez essa seja a pergunta que é feita sempre, né? E aí, quando você vai analisar um pouco a Bíblia, você vai perceber que na Bíblia, a descrição de 6 asas geralmente é apontada para os serafins, né? A gente vai estudar os serafins no próximo domingo. Deixa eu ver se terminou aqui. Isso, terminou. Então perceba o seguinte, irmão. Se você for interpretar por número de asas, é bem problemático, né? Porque nós não temos na Bíblia uma descrição exata, tipo assim, o arcanjo não tem asa, os querubins têm 4 asas, os serafins têm 6, os principados têm 22. Você não tem na Bíblia uma descrição de quantas asas cada um tem, né? Por exemplo, nós somos seres humanos, nós temos 2 olhos, nós temos uma boca, né? Nós temos 2 ouvidos. Isso nos torna parecidos, mas em essência nós somos diferentes uns dos outros em muitos outros sentidos. Então a gente não tem como afirmar essa aparência angelical com exatidão. Mas se você fosse pensar no número de asas, realmente a Bíblia fala que os serafins tinham 6 asas, né? Então, nesse sentido, eu fico com a seguinte conclusão. E essa é a conclusão que eu quero passar para vocês. Quando alguém me perguntar, quem são os 4 seres viventes, pastor? Eu vou dizer assim com toda certeza que os 4 seres viventes, primeiro, são seres angelicais. Segundo,
Eu vou dizer, são seres angelicais que são chamados de querubins com qualificações de serafins. Ou seja, são chamados de querubins com características de serafins. Biblicamente, essa é a conclusão mais ideal que você pode ter, né? Porque, de fato, irmão, você tem características de querubins e tem características de serafins nos 4 seres viventes. Então, como é que você pode dizer, bater o martelo e falar assim, não, são querubins, não, são serafins? Você não pode bater o martelo nem para um nem para outro, mas você pode reconhecer elementos dos dois nos 4 seres viventes. Aí eu digo para você, será que talvez, então, os 4 seres viventes não seriam uma descrição simbólica das classes angelicais que estão mais próximas do trono de Deus? E quando você pensa isso, logo você entende pela Escritura que as classes angelicais mais próximas de Deus, ou próximas do trono de Deus, são justamente essas duas, querubins e serafins. É interessante a gente fazer essa ponte e pensarmos nessa questão. Então, amados, alguns textos, né, dão um destaque assim, nesse aspecto das asas. Eu até coloquei aí alguns para vocês. Por exemplo, Ezequiel 9:3 diz assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Ou seja, há figuras, há visões onde parece-nos que os querubins eles voam nessas asas, né? E Deus voa sobre eles. Você sabe, eu sei, Deus não voa sobre anjo nenhum, irmão. Assim como Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus também não voa em anjo. Mas a gente interpreta esses textos bíblicos. A gente passa a compreender esses textos bíblicos. O que Deus quer dizer quando cavalgava num querubim é que Deus está indo até nós, indo até o seu povo, indo executar a sua ordem, aquilo que ele quer fazer, através dos anjos ou através do seu povo, né? Esse é o aspecto. Os olhos vão representar os olhos de Deus em todo lugar. Então a gente precisa fazer a nossa interpretação sempre levando em conta esses aspectos do texto e os aspectos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém, irmão? Vamos abrir esses microfones aí, eu quero ver vocês falarem. Esse aspecto hoje foi um aspecto curioso, né? Pastor, posso falar? Pode, Eliel, vai lá. Aqui, Cuidado. primeiramente, quero pedir desculpa, porque às vezes eu faço algumas perguntas, mas esse tipo de pergunta que às vezes eu faço é o que eu penso que alguém poderia, às vezes, fazer para mim essa pergunta, entendeu? Claro. E às vezes, muitas das vezes eu já tenho uma forma de pensar, mas eu gosto de compartilhar. Sim. Às vezes eu faço pergunta como se eu fosse um ateu, né? Então, essas coisas eu creio assim que ajuda. Sim. Então, hoje, no estudo, eu entendi o seguinte, né? Assim, pensando aqui, se os anjos, né? Se a forma deles são formas fixas, né? Se eles não têm mutação, né? Se eles não se transformam em qualquer forma, se essa é a forma fixa do anjo, a gente pode lembrar que primeiro foram feitos os seres celestiais, depois foi feita a criação humana, né? Que lá em Gênesis a gente vê a criação dos seres viventes, né? Então Deus criou os animais, e isso fica algumas características dos animais criados, na minha forma de pensar, são características às vezes de seres celestiais, assim como Deus também criou o homem, a imagem e a semelhança dele. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. E pensando nesse sentido, se o anjo ele é uma forma fixa, que ele não se muda para homem, não transforma em carro, não transforma em nada, se aquela é a aparência dele mesmo, então a gente vê que a criação ela foi copiada de aparências de que os anjos tinham, porque se é usado, né, o leão, se é usado o urso, se é usada a águia,
é porque é semelhança, né, do que já tinha sido criado, que seriam os anjos. Eu vejo também nas escrituras que, né, Salomão fala, vai ter com a formiga, o preguiçoso, né, nos livros fala assim, ó, não sejais como a mula, não, então vários exemplos usando animais, né, o diabo, que era a antiga serpente. Então toda essa criação, ela sempre traz um ensinamento para o ser humano, né? Vamos supor, como é que é uma formiga, como que é, você olha para os insetos, né, que tem aquele tanto de asa, aquele tanto de pé, né, são seres, tipo assim, cabulosos, né, no fundo do mar. Então, acho que toda essa criação, ela tem uma mensagem para nós. Então, né? E quando se vê que é repleto na Bíblia, mensagem. Então, falando assim de forma literal, né, que se o anjo, se os querubins realmente têm aquela forma, certo. E na criação, né, Deus criou o homem à imagem e semelhança, e Deus criou os animais também. Algumas características de cada animal, às vezes pode ter característica, né, do que os anjos também são. É um pensamento, né? Então, baseado em tudo isso, esses assuntos assim geram muita especulação, né, no que realmente é. Sim. Então, eu só queria compartilhar isso aí. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei o negócio, mas essa mesma ideia que eu pensei. Você só está colocando na mesa uma duocentésima interpretação, entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte, Leone, eu vejo alguns problemas dessa fala. Por quê? Porque Deus ele não faz a sua criação a imagem da sua criação. Qual é um dos princípios que a gente já aprendeu acerca dos anjos? Que os anjos são seres criados. Então Deus não faz a sua criação a imagem da sua criação. É fato que existem muitos princípios da criação que são didáticos para nós, como você citou a formiga, né? Existe, por exemplo, um texto onde um animal foi mais espiritual, entre aspas, né, do que um profeta, né, que foi no caso de Balaão, onde a mula teve um sentido espiritual maior do que o próprio profeta, né? Mas são textos que têm um princípio didático para nós, mas que não podem referendar um aspecto maior desse sentido. Eu entendi o aspecto do anjo fixo, acho que é isso mesmo, né? Eles têm uma aparência, ainda que eles possam manifestar-se de maneiras distintas. E isso a gente já estudou também quando nós falamos que os anjos são seres espirituais. Lembram? Nós falamos que eles são seres espirituais, mas, extraordinariamente, eles apareceram algumas vezes de uma maneira física. E como isso é possível? Só é possível de uma maneira extraordinária para um propósito de Deus. Mas, ordinariamente, anjos são seres espirituais. Nós já referendamos isso aqui. Então, nós não podemos dizer que a criação foi a imagem dos anjos, né? Esse aspecto eu acho que é complicado. Na verdade, eu não tenho conhecimento. Eu conheço muitas interpretações desse texto. Não, pastor, é o que eu falo assim, não é que seja a imagem, né? Eu só digo assim, que eles têm característica, porque o que fica, às vezes, é um ensinamento, né? Não a forma física também, então, mas a maneira, igual o Eli ontem mandou para mim um vídeo, né? Uma serpente, uma cobra que entra num galinheiro para poder pegar a galinha com os pintinhos. Aí a reação da galinha, né? Aquilo é o instinto dela. Se fosse um outro animal, correria. Então, cada animal tem seu instinto, tem a sua característica. Então, aquele instinto ali animal para proteger os pintinhos, né? A coisa mais bonita que tem. E é característico daquele animal, praticamente, né? Às vezes, não, nesse sentido, Erione, aí o que você falou vai se aplicar àquela visão que eu coloquei, que seria a natureza. Entendeu? Porque pega-se elementos da criação para distinguir aspectos dos anjos. É o que você está falando, envolve aquela interpretação, que é uma interpretação que é dada por muitos estudiosos da Bíblia, né? E eu acho que ninguém pode criticar assim, dizer, olha, você está errado nesse sentido ou não, porque eu coloquei essas 4 porque são as 4 mais comuns, e você vai encontrar bons pastores
as defendendo. Uhum. Se... Então, mas no caso, assim, igual os anjos foram criados primeiro, eles já tinham aquela característica. Depois foram criados os animais, né? Então, quem copiou de quem? Tá, eu tô entendendo o que você quer dizer. Mas, assim, o que você precisa entender, é o seguinte, o texto bíblico, ao ser escrito, ele vai considerar o aspecto, primeiro, da natureza, né? Ou seja, quando Ezequiel ele está tendo a visão, Deus está dando a visão para ele desses animais e ele tem a percepção desses animais. Ele sabe o que esses animais significam no aspecto da visão. Como, por exemplo, o leão vai significar força, né? Ele sabe disso. Então, quando ele vê uma figura de um leão em um ser angelical, como ele interpreta? Ele vai interpretar que esse anjo ele é forte. Quando ele vê um novilho, ele vai interpretar que esse anjo está a serviço, né? Então, a interpretação ela acontece do ponto de vista do autor sagrado, não do aspecto eterno, como você está citando. Então, não é que se devemos olhar lá para trás, para o princípio, para imaginar, mas devemos imaginar dentro da visão do texto de Ezequiel. Então, Ezequiel ele tem o pano de fundo das duas coisas. Ele tem o pano de fundo da criação e ele tem o pano de fundo dos anjos. E Deus lhe dá uma visão com todo esse aspecto para ele poder entender quem são esses seres viventes. Nesse sentido que você precisa caminhar na sua interpretação, olhando do ponto de vista do profeta, não do momento que os anjos foram criados. Deu para entender? Sim, no caso fica a mensagem, então, do que o animal, o instinto animal, o que aquilo representa. Para Ezequiel. No caso, não a característica física. Isso. Mas sim o que aquele instinto animal, o que a natureza daquele animal pode representar. Assim como o pessoal usa leão para simbolizar país, a arte para simbolizar os Estados Unidos. O animal grandão, assim, né? Mas sempre do ponto de vista do profeta, de quem está escrevendo ou quem está vendo. Tá? Tá bom. Vamos lá. Mais perguntas? Diga, Ricarda. Pastor, não é exatamente uma pergunta, não, mas eu já estudei o livro de Ezequiel algumas vezes e eu acho que o melhor caminho é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque quando a gente começa a olhar a interpretação das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, olhando para o princípio das Escrituras, é aí quando a gente fica perdido. Então, eu gosto muito da instrução que você deu aí, ó. Vamos lendo e vamos ver o que o profeta fala. E é claro, cartas têm que ser lidas como cartas e profecias como profecias. E essa figura de linguagem é muito interessante, é só uma sugestão que eu quero dar também. Porque o americano, ele usa muito a figura de linguagem, né? Que é expressão idiomáticas, que a gente vê que também é muito comum na linguagem hebraica. Então, são duas coisas que a gente tem que ter a consciência dessa força de expressão e da expressão idiomáticas que eles usam, né? E ter isso em mente, que é profecia. E esperar, é estudar devagar, não é correr, e ver que o próprio texto, a própria Bíblia, ela se explica, não precisa trazer outra explicação. E também a gente tem que ficar enfocado no fato de que onde que citou essas visões? Ezequiel e Apocalipse. Se a gente sair desse fundamento aqui, nós vamos achar, nossa, eu acho que fica perdido. Sim, exatamente, é isso aí. Então é o seguinte, por isso que eu entendo, né? Eu quando vou definir, ainda que eu acho que Ezequiel definiu que são querubins, mas até na definição de Ezequiel, eu vejo ainda características de serafins. Então eu ainda não me sinto ainda confortável, né, de afirmar que são querubins, mas eu afirmo que são querubins porque eles foram nomeados querubins. Mas eu também afirmo que eles têm características de serafins, porque foi revelado características de serafins.
Então, se eu falo essas duas questões, eu estou sendo fiel ao texto bíblico, né? Plenamente ao que o texto bíblico está falando. Eu não estou aqui inventando nada, né? Por exemplo, eu não falei isso, mas eu vou mencionar para os irmãos. Existem classes, outras classes angelicais que nós vamos mencionar à frente, mas tem pessoas que acreditam que, pelo fato... Olha só que coisa, hein, irmão? Aí são as pessoas que estão na minha visão agora, hein? Tem pessoas que acreditam que, pelo fato de serem seres que têm características de querubins e serafins, que na verdade essa aqui é uma outra classe angelical, né? E aí, você vê, eles avançam um pouco mais do que eu falei, né? E eles vão entender que essa classe angelical seriam a classe de tronos, que o apóstolo Paulo menciona nas suas epístolas, né? Nós vamos citar ainda essas classes de tronos, né? Que são os ofanis. Então você tem os querubins, você tem os serafins, e segundo algumas pessoas teriam os ofanis. Mas eu acho que aí você já está o quê? Você está indo além do que o texto bíblico descreve, né? E eu entendo que a gente precisa estudar a Bíblia a partir da própria Bíblia sempre, não do que a gente acha, irmão. Porque se for do que a gente acha, vai ser difícil, né? Eu sei que hoje o texto foi assim mais complicadinho, né? Por isso que eu deixei para hoje a interpretação dos quatro seres viventes, porque é uma questão mais técnica, mais histórica, mais curiosa, mas para quem estuda angelologia bíblica, precisa conhecer, né? Pastor, pergunta, rapidinho. Tem que levar em consideração o contexto desses dois livros? Você falou das épocas dos anos que foram escritos. Sim. Tem que levar em consideração o contexto aqui? Sim, na visão, no propósito da visão. Porque ainda que a imagem dos anjos seja a mesma, o significado da visão não é. A visão de João, quando ele contempla os anjos, é a visão de Deus no controle de todas as coisas e o seu plano sendo executado e finalizado sobre todas as coisas. Não é à toa que ele está com o livro na mão, o livro com 7 selos. Não é à toa que estão ao redor dele 24 anciãos, representando toda a igreja, e os anjos ali, os 4 seres viventes, ou seja, tudo está diante dele. É uma visão global de tudo o que João está vendo. No contexto de Ezequiel, o que ele está vendo, né, é uma visão de julgamento que está para vir sobre o povo de Israel, porque Ezequiel profetiza 7 anos antes da tomada de Jerusalém. Então você observa o seguinte, ele está trazendo o julgamento, né? E na visão, Deus ele vê todas as coisas, ele contempla todas as coisas, ele age sobre todas as coisas, inclusive sobre o julgamento que vem. Inclusive, diz o texto bíblico que vem do norte, que é justamente de onde viria mesmo, onde o povo ficaria cativo. Diga, Li. É que, sempre que a gente vê, por exemplo, visões como essa na Bíblia, eu acredito que quem está expressando, às vezes, em muitos casos, é o que o profeta viu, ou, no caso de João, em Apocalipse, ele está expressando o que ele viu. Uhum. E nós temos que entender que isso aí é uma visão de um homem limitado, porque a glória celestial ela vai além disso aí. Uhum. Então, a glória celestial ela não é apenas o que João viu, ou apenas o que Ezequiel viu. Então, nós vemos são pessoas limitadas nas suas limitações que estão na sua maior condição descrevendo algo que ele viu, mas essa glória ela vai além disso aí, né? Com certeza. Eu entendi perfeitamente o que você falou, que realmente os serafins eles são descritos como tendo 6 asas, e aqui os querubins são descritos como tendo, em um texto, 4 asas, no outro dizendo que tem 6 asas. E aí, né? Exatamente. Mas, então, quer dizer, o que eu vejo eu não veria problema nenhum dos serafins e os querubins, ambos terem 6 asas. Nenhum o profeta viu 4, mas não quer dizer que tenha sido 4 exatamente. Pode ter sido 6, entendeu? Você não pode mentir. Mas quer dizer, eu estou dizendo na limitação humana, entendeu?
Mas tantas coisas podem ser conjecturadas. Por que ele viu com 4 e não com 6, né? Claro. Mas a grande questão, Eli, é que será que necessitamos, será que precisamos ir além do que a Bíblia diz, né? De hipótese alguma. É por isso que esse texto ele não deve causar nenhuma separação entre nós. Claro. Por exemplo, se qualquer um dos irmãos acreditar que são querubins, que são serafins, até que são ofinis, né? Fica à vontade. Porque, na verdade, isso não nos afeta em nada na nossa base bíblica, né? Desde que você acredite que são seres angelicais, você está dentro do contexto bíblico, ok? Eu acho que o fundamento do que nós estamos aprendendo aqui, acerca dos 4 seres viventes, e que nós não podemos errar, é que são seres angelicais. Até aí, todo mundo aqui tem que estar igual. Agora, que seres angelicais são? Aí nós podemos pender para um lado ou pender para o outro lado, de acordo com o nosso estudo da Escritura. Mas se pendermos para os querubins ou para os serafins, ou até mesmo para os tronos, nós vamos ter algum embasamento, mas vai ser um embasamento que não será suficiente para bater o martelo. Deu para entender, irmão? E eu acho que é isso que nós precisamos buscar no final do nosso estudo hoje. Entender que isso é um aspecto que não vai nos abalar em absolutamente nada, ok? Mas que precisa ser conhecido pelos irmãos, para que um dia, quando ouvirem essa situação, se vocês ouvirem algum dia algum pastor, né, alguém falar que esses 4 seres angelicais são o vento que sopra para o norte, o vento que sopra para o sul, para o leste, para o oeste, você fala, não, peraí, não, isso aí está errado. Esses 4 seres angelicais são seres angelicais, os 4 seres viventes são seres angelicais. Deu para entender, irmão? Esse é o entendimento que você precisa entender como fundamento maior. Agora, o que são? Né? Eu entendo que são seres angelicais, que são chamados de querubins, mas que têm características de serafins. Como é que você entende? Estude a Bíblia. Estude Ezequiel 1, estude Ezequiel 10, estude Apocalipse 4 e veja qual a conclusão que você vai chegar. Né? Você deve chegar a uma conclusão, mas que a sua conclusão seja amparada no fundamento de que são seres angelicais. Disso que nós não podemos fugir jamais. Samarinha, diga. Quando você diz que eles são querubins com características de serafins, eu sei que a gente vai estudar serafins semana que vem. Eu posso dizer, então, que todos os dois, tanto querubins como serafins, têm o mesmo propósito, a mesma função? Não tem. Né? Por que eles não têm? Você pode afirmar que eles estão mais próximos do trono. Né? Mas os serafins, eu não quero adiantar meu estudo dos serafins, mas para você entender, os serafins aparecem apenas uma vez na Bíblia. E nós já vimos aí no nosso estudo de hoje e no estudo do domingo passado que os querubins foram mais citados. Então, o que isso nos parece? Logo de cara, nos parece que Deus usou querubins para uma tarefa exterior, enquanto os serafins, aparentemente, para uma tarefa mais interior. Conseguiu captar a mensagem? Os querubins são vistos no Éden, os querubins são vistos no tabernáculo, os querubins são vistos no templo. E os serafins? Onde os serafins são vistos? É o que a gente vai ver domingo que vem. Ok, irmãos? Mas eu posso dizer, é apenas um texto na Bíblia. Então, se é apenas um texto na Bíblia que os serafins são citados, a atuação externa deles, então, é muito, muito menor, né? Isso mostra que eles têm funções distintas. Por isso que é uma classe distinta de querubins, né? Então, eu costumo nomear, Samara, que os 4 seres viventes são chamados de querubins, né?
São chamados de querubins e têm características de serafins. Que aí você vai estar 100% de acordo com os textos que nós lemos, né? Ainda que Ezequiel diga que são querubins. E diz isso, né? Literalmente. Mas tem características de serafins. Então você tem que chegar nesse patamar. Mas eu vejo que eles têm papéis diferenciados. Mais alguém? Muito bem, então, irmãos. Então é o seguinte, fechamos aqui os querubins, né? Eu espero que você tenha compreendido. Domingo que vem nós vamos entrar na segunda classe angelical, que é a classe dos serafins. Se eu não me engano, você vai estudar um texto bíblico só, que é Isaías capítulo 6. Então, eu vou mandar aí durante a semana, mas eu vou ver se eu encontro outros fundamentos também para vocês lerem. Mas será Isaías 6. E nós devemos avançar e terminarmos os serafins na mesma classe também. Então, nessa semana sim, irmãos, enviarei os links das aulas anteriores, enviarei o nosso resumo da aula de hoje, enviarei os textos para a próxima aula, preparação. Dalton, se você puder depois me mandar seu e-mail, meu cara, se lhe interessar continuar aqui na nossa classe, né? Você manda o seu e-mail que eu vou estar enviando. Eu envio semanalmente a preparação das classes, o resumo da aula anterior, né? Então basta você me mandar seu e-mail, né? Olha aí com qualquer coisa, ele passa meu telefone para você. Eu acho que eu tenho seu telefone já, eu tenho aqui. Então é só mandar para mim que eu te cadastro aqui. Tá já. Para receber esse conteúdo, tá bom? Tá ótimo. Amém, amados irmãos? Espero que tenha sido aí curioso para vocês, né? Nós perdemos a sua imagem, não sei se foi proporcional, se foi intencional. Devo ter clicado aqui sem... porque eu não estou muito bonito hoje, não, ali. É isso. Obrigado, pastor. Muito obrigado aí pela... Obrigado a todos, viu? Amém, irmão? Amém. Hoje a Dulce não falou nada, gente. O que é a Dulce? O que houve com a Dulce? A hora que eu ia... Tá aberto? A hora que eu ia falar sobre aquela inversão lá, né? Inteligente, eu falei pro Estevão aqui perto, falei, que é isso? Ó, que eu ia falar, a Ricarda falou, então ela já falou o que eu queria falar, tá bom. Eu tô achando que vocês combinaram, hein? Vocês combinaram. A gente falou pro Estevão, né? Eu falei pro Estevão assim, por que novilho é inteligente? Não é? Ainda teve uma inversão aqui, que o Estevão falou assim, mas novilho não é o filho da ovelha? Eu falei, what? Serviço, né? Por isso que hot também, né? Mas não é à toa que a Bíblia chama Cristo, em termos proféticos, de servo sofredor. Justamente por essa característica própria do novilho, né? De ser entregue à matadora, né? Sorry. Que isso, gente? É retorno. Então, mas eu sempre entendi que o novilho, a Bíblia faz essa alusão de Jesus com o novilho, porque eu sempre aprendi desde pequeno que a ovelha, quando você mostra a knife para ela vem e se joga em cima dela. Você não precisa correr atrás de uma ovelha para matar ela. Certo. Ela mesmo se joga e esse é o símbolo de Cristo. Cristo não fugiu da cruz. Ele foi para a cruz. Sim. Então, o novilho sempre foi essa interpretada que é uma ovelha, filho de ovelha. Mas dentro de cada contexto, a gente pode observar isso aí, porque, assim, biblicamente falando, às vezes as traduções não nos ajudam, né? Mas uma mesma palavra pode traduzir novilho e boi, por exemplo. Né? Eu sempre traduzi novilho como ovelha. Você tem que estudar dentro do contexto para poder fazer a interpretação corretamente, né? Porque às vezes uma palavra ela é descrita diferentemente. Mas dá para entender essa aplicação sua aí, Estevão, viu? E a gente está vendo ali, gente, a Margarete, né? Cozinhando, né? Levando as coisas lá, que legal. Gente, olha, Deus abençoe, foi muito bom ter vocês aqui. Viviane também não falou nada, Viviane, mas olha, prazer ter você aqui, viu? Em nome de Jesus. Leandrão também não falou nada. Leandro, vamos participar, Leandro. Né? Cristo. Obrigado, pastor. Um abraço para todos. Obrigado. Ei, pastor, prazer, viu? Prazer ter você aqui.